Bora lá, Fiel, para as últimas notícias do Corinthians aqui no Domingol com o Benji. Eles colocaram o Timão como favorito a passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Na sua opinião, o Timão passa fácil? Vai amassar o Atlético Paranaense ou vai ser um jogo no detalhe, um jogo difícil? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Falaram também sobre o elenco do Corinthians. Você concorda que o elenco melhorou na mão do Dorival Júnior ou não? Deixa a opinião aí também. Separei os melhores momentos aqui para vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bola pro vídeo. O Terrão renovou até 2030, né? Foi. 100 milhões de euros para multa para fora do país e 140 milhões de reais para clubes brasileiros, né? Ou seja, é uma baita aposta do Corinthians. Acho que é a terceira renovação dele. O Corinthians apostando muito no Guinegão. Mas ele briga. Eu gosto do estilo do Guinegão porque ele faz esse trabalho sem a bola. E é um centroavante que marca gol, tem faro de gol. Lembra o Viola. Então, assim, ele é competitivo. Eu acho que foi competitivo. Isso é fundamental. Valorizou muito, né, a escolha do Dorival e mostra que essa molecada aí, se tá ali, tem pra que jogar. usar. E ainda bem que a diretoria do Corinthians conseguiu essa renovação, porque o Corinthians ele tem se especializado em tomar chapéu de todo mundo. Por exemplo, na gestão do Duílio ainda. O Carlos Miguel, a multa rescisória dele caiu de 50 para 5 milhões de euros. Sim, quando o Corinthians perdeu o goleiro naquela oportunidade, colocou ele para jogar no começo do ano, fez 2, 3 partidas aí, o Nottingham Forest veio e tomou do Corinthians por 5 milhões. Uma pichincha. Aí agora o Cauê Furquim também. É um garoto que era muito promissor na base do Corinthians, mas aí algum gênio com J lá dentro da base resolveu fazer, mas aqui nós temos um teto para a base, não dá para dar o aumento, porque a gente sabe que a multa rescisória para o mercado interno é calculado pelo tempo de contrato com o salário. Eu não sei exatamente qual que é o cálculo aí que é feito aí em cima disso, mas se você tiver um salário baixo, independente de você ter um contrato de 4 anos com o garoto, cara, vai custar uma merreca para tirar. E foi o que o Bahia fez. Então, ainda bem que renovaram com o Guinegão, porque possivelmente o Corinthians ia tomar outro chapéu. Pelo menos nessa daí, a diretoria do Corinthians ainda bem foi o que o Cruzeiro fez agora com o Atlético Paranaense. O Cruzeiro deu... Na verdade, o Cruzeiro tomou um chapéu no Vitor Roque, né? Quando foi pro Atlético, agora o Cruzeiro devolveu o chapéu pro Atlético e trouxe o garoto lá pra jogar. Mano, na tarja ali tá Guinegão, é o novo Viola. Aliás, lembra muito. Cabe Guinegão e Yuri Alberto? Como é que vai funcionar esse ataque com a volta do Yuri? Memphis também, e aí? Guinegão fica como opção? Eu acho que o Guinegão ele vai pro banco, mas é bom pelo menos saber que o Guinegão tem uma possibilidade, porque até nesse jogo mesmo do Atlético, aí talvez o Yuri Alberto nem comece a partida como titular, porque ele tá voltando aí de uma cirurgia. Fez uma cirurgia de hérnia ali, e possivelmente talvez ele seja preservado no início do jogo e deve entrar no segundo tempo. Ou, se ele começar jogando, ele não deve jogar os 2 tempos e talvez o Guinegão entre. Mas o importante agora é ter pelo menos uma peça de reposição que a torcida confie. Se você precisar sacar o Yuri Alberto em determinado momento, ou até colocar os dois para jogar juntos, quando o jogo tá difícil e tá enroscado ali pelo meio, o Guinegão é um cara forte também, trombador, pode jogar pelos lados, pode ser. E pode ser, tu pode fazer ali o Alberto pelo lado, ele pelo outro, e centralizar o Memphis com o Garro por trás. O Memphis na seleção holandesa tá de 9, né? Então, em determinado momento, isso é opção pro treinador, ele pode jogar com os 3 na frente. Por quê? Porque o Yuri Alberto é muito rápido, e ele vem na recomposição, o Guinegão também é rápido, e deixa o Memphis um pouco mais centralizado com o Garro por trás. E o Guinegão não é aquele atacante estático, né? Mas dependendo com dois volantes que você tem, com o Garro dependendo solto, do que você está precisando no jogo, claro, é uma alternativa interessante, claro. Tá precisando de um resultado, um gol ali, né? E o Guinegão não é aquele centroavante estático que fica esperando bola dentro da área. Ele é um cara que ele sai, ele dá combate. E ele consegue jogar pelo lado. Sim. Porque tem centroavantes que não consegue jogar pelo lado. É diferente. Por exemplo, o Yuri Alberto ele consegue jogar centralizado e pelo lado. O Memphis já não consegue jogar pelo lado, é muito pesado. Ele já não tem essa característica. Ele vai fazer, mas não vai conseguir. E o Guinegão tem característica. O Yuri Alberto tem característica. Tu tem o Memphis, bota o Memphis mais centralizado, o Garro por trás, 2 volantes. Tu já tá um time bem mais ofensivo, né? Num determinado momento, você precisando do resultado, né? O adversário com um jogador a menos expulso é uma opção. Isso traz uma opção para o treinador fantástica. Estamos falando do ataque do Corinthians, parece que tem bastante opção, e de fato tem, mas o Corinthians tomou 28 gols em 22 jogos no Brasileiro. Então a atenção acho que tem que ser redobrada para a zaga, né? Então tem, porque o Corinthians ele teve aí uma falta de qualidade muito grande nesse setor, e de maneira até surpreendente, porque, por exemplo, o Gustavo Henrique, ele é um grande zagueiro, para mim é o zagueiro mais técnico que o Corinthians tem, mas hoje é um dos mais lentos também.
Mas não sai do time porque ainda tem uma qualidade. Mas não dá para deixar o Gustavo Henrique hoje sendo o primeiro combate do sistema defensivo. Vai tomar um tapa na frente e não vai achar o cara. O outro zagueiro que tem jogado, que para mim hoje é o menos pior, é o André Ramalho. O André Ramalho, ano passado, cara, ele fez um campeonato surpreendente, porque ele chega no meio de temporada, sem conhecer o grupo, chegou acho que numa terça, já estreou numa quinta, e foi muito tempo fora. Então, mas foi o xerifão da zaga. O ano passado ele destruiu, jogou muito, era o melhor zagueiro que o Corinthians tinha. E de maneira surpreendente, ele parece o negócio da Cinderela, velho. Tipo, em pouco tempo, começou o Campeonato Paulista aí, o cara era um pavor. Era um pavor, todo gol era em cima dele. E o André Ramalho ele tem errado muito hoje. É que o grande problema é que os suplentes do Corinthians hoje, Kaká, sempre que entra, não dá conta do recado. Félix Torres, uma desgraça. O cara é um para-raio de zica. Meu Deus, tudo acontece com ele. E ele ainda é displicente para acabar de ferrar com tudo. E o outro é o João Pedro Tchoca lá, que é o garoto. Então eu acho que hoje os dois melhores zagueiros que o Corinthians tem estão ali, mas precisa realmente aí de um outro cara para fazer sombra nesses dois. Porque, cara, o André Ramalho é incrível o declínio de futebol que esse cara apresenta hoje. Infelizmente. Vamos ouvir do especialista. Não fique em cima do muro, hein, Argel? E aí, é isso mesmo? A zaga do Corinthians não mas assim, precisa os números não mentem, né? Mas eu concordo plenamente com o que falou o Mano. Mas seria muito pior se o Hugo não tivesse numa fase boa. Sim. Sim. Mas esses jogadores, eles são zagueiros pro Corinthians? Eu digo aqui, ó, Félix Torres, Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, Tchoca. Na verdade, e aí a gente diz assim, mas quanto é que custou o Félix Torres? Hoje, juntando tudo, 40 pau. 40 milhões de reais. 40 milhões, tu buscava o Vitão lá do Internacional, por exemplo. Ele ia jogar no Inter. É que esses o Corinthians recentemente também. Sim, mas... Tá ferrado. E o Corinthians tá no transfer ban por conta do Félix Torres. Mas por isso assim, então o que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians contratou zagueiros, mas contratou zagueiros errados, que não conseguiram dar a resposta que o clube esperava deles. Né? Um zagueiro que custa 40 milhões de reais, ele precisa entrar dentro do campo e jogar. Ele tem que se pagar o investimento que foi feito nele, que é o caso do Félix Torres, que ele não consegue. Né? O Gustavo Henrique é um bom jogador sim, mas ele é bom para ser um bom reserva. É um bom reserva, né? Tu precisa ter 4 zagueiros de alto nível. Né? Um grupo, um plantel de uma equipe tem que ter 5 zagueiros. E 4 tem que ter bons níveis e o 5º tem que ser um garoto. Para você ir preparando. O 5º zagueiro, 6º zagueiro tem que ser garoto. Para ele ir jogando, daqui a pouco ele entra, e daqui a pouco se torna um grande zagueiro. Entendeu? E claro que o Corinthians tem um problema na parte defensiva, principalmente os 2 zagueiros. Agora, concordo com o Mano, eu acho que nesse momento os 2 que estão jogando melhores é o André Ramalho, que é um cara que passa uma seriedade, cara, é um cara que passa... Eu gosto dele. Eu não defendo o momento do Ramalho hoje. Mas assim, eu posso dizer que eu acompanhei... Ele passa seriedade, um pouco, o período dele lá fora, multicampeão. Então, assim, ele passa uma seriedade, cara. Tanto que, quando ele foi contratado, eu achei muito positivo. Ele passa mais segurança. E ele chegou bem. E ele chega bem. Lógico que hoje não vive um bom momento. Mas acho assim. E custou bem menos que o Félix Torres. E outra, o Argel sabe também que são momentos. E esse momento ele pode mudar. Agora, tem jogadores que a gente vê que nível técnico não vai jogar mais na Vargas. Não sai, né? Vai espremer, jogador do Corinthians ali, que meu Deus do céu, que não dá. Quem, Michel? O Félix Torres é um deles. Não tem, ele tecnicamente ele é horrível. Ele não dá. Precisa fazer uma movimentação de tirar tanto como ele, zagueiro aí. Uma coisa que eu não consigo entender é que ele não consegue performar na posição dele. Acha uma posição de lateral direito para um jogador que não é da posição, sabendo que na posição dele já não está performando, como o cara vai performar ali? Você entende? Mas... Então assim, e não anda. Então assim, desculpa, mas é diferente da situação do Ramalho. Acho que o Ramalho ele não vive um bom momento, mas ele é um bom zagueiro. E eu acho, mano, a segurança que tá dando nesse momento o Gustavo Henrique e o André, eu acho que, cara, eu gosto do André. Eu acho que o André veio numa situação difícil, muito tempo lá fora. Sim. Sabe, a volta sempre, quando você é repatriado de fora, eu passei isso, o Michel passou isso, é difícil. Você treina mais aqui no Brasil, o clima é diferente, é mais calor, aqui é frio, calor, tudo é diferente. Então, ele chegou, você joga mais. Muito. E ele chegou aqui e ele tava bem. Depois oscilou um pouquinho, entendeu? Mas hoje
Nesse momento hoje, ele dá uma segurança. O Félix jogaria com você, Argel? Nesse momento, não. Pelo que ele mostrou dentro do Corinthians, ele é a terceira, quarta, quinta opção. Hoje é o pior zagueiro do Corinthians. Entendeu? E outra coisa, zagueiro é que nem goleiro, é cargo de confiança do treinador. Zagueiro e goleiro é cargo de confiança. E a partir do momento que a torcida pega no pé, e a torcida do Corinthians pegou no pé do Félix. Ele mesmo sente isso. Então qual que é o trabalho que tem que se fazer agora com a diretoria do Corinthians? Trabalhar pro cara sair. Obrigado, vamos arrumar um então, eu ia fazer essa pergunta pra você. Vamos trabalhar, olha, Como que lida olha o seguinte, o cara custou 40 milhões. Nós não podemos pegar o contrato, rasgar e mandar o cara embora. Nós vamos ter que pagar o cara mais 4 anos. Né? Então o que a gente tem que fazer? Gente, chamar o empresário dele, olha, ele vai ficar aqui e tal, mas vamos trabalhar, vamos tentar buscar um empréstimo, uma venda casada, fazer alguma coisa, entendeu? Para nós tentar recuperar o investimento que foi feito. Por quê? Porque o jogador não vai jogar mais no Corinthians. Porque toda hora que ele botar o pé no estádio, a torcida vem abaixo. E é muito ruim. E isso é difícil. Sabe, fica ruim. E o próprio jogador se sente mal, o treinador, e aí daqui a pouco ele fica no time e aí machuca um, machuca o outro, e vai ter que usar ele. Tanto que teve que botar ele de lateral, porque não... Não, aí queima mais ainda, porque ele já é ruim de zagueiro, imagina de lateral. O Muricy sempre falava isso. O Muricy sempre falava isso. O Muricy dizia assim: é duro você ter jogador ruim no plantel, porque uma hora tu vai usar ele. Mas com relação ainda ao sistema defensivo, é que a gente acaba rotulando o zagueiro como responsável por gol tomado, então quando o goleiro também é meia boca, você fala, porque o goleiro é fraco. Mas, cara, a marcação de um time é um coletivo. Isso, começa lá na frente. Porque, por exemplo, esse é um ponto que o Memphis também, é claro que ele não vai mudar hoje com 30 e tantos anos de carreira já aí também, quase batendo 40 anos aí, ele também não vai querer mudar. Mas é um cara que também não marca nem consulta se tiver com dor de dente. Cara, mas... ele sem a bola, ele não participa do jogo. Ele finge que não é com ele, o cara passa trotando do lado dele e não dá o bote. Diferente dos moleques que estavam aí marcando ali, por exemplo, o Kaique e o Guinegão, quando era uma dupla de ataque. O jogo contra o Vasco, ainda mais o Vasco naquela saidinha Fernando. Mas é característica. Sabe, tipo, os moleques vão lá, morde, tenta fazer a pressão. Então, o Yuri Alberto, ele é um cara que briga ainda. Mas, por exemplo, o Garro. O Garro, até pela condição física dele, não dá pra você exigir do Garro que ele jogue sem a bola, correndo atrás de volantes. Marcando volante. Exato, não dá pra fazer isso. Ele faz aquela sombra pra tentar dar uma abafa, mas não vai correr, não vai acompanhar. Até porque então, ele tem que estar fresco. Exato. A hora que a bola vir pra ele que é o... Ele tem que jogar com a bola. Ele que é o maestro do time. Ele é o cara que vai fazer Mas isso acaba ferrando o Argel, porque, por exemplo, os dois laterais do Corinthians também marcam mal. É o caso do Mateuzinho e do Bidu. Então isso acaba sempre sobrecarregando o sistema defensivo. Se você não tem uma marcação lá na frente, já dando combate, os caras já vêm com tudo pra cima. Os laterais não marcam bem. O zagueiro tá exposto. Mas pensando nisso, mano, o que você falou, é fundamental o treinador ter um modelo de jogo. Ou uma compactação. E se você tem, por exemplo, um cara que nem o Memphis, que não consegue dar o poder de marcação que você quer. O Garro não é um cara que vai marcar. Tu vai sofrer. Os laterais são deficientes também. Quando você, hoje em dia então quando você montar o teu time, montar o teu plantel, tu vai dizer assim, cara, eu preciso de zagueiro rápido. Coisa que o Corinthians não tem hoje. Isso, né? eu preciso de zagueiro rápido, veloz. Eu gosto do Gustavo Henrique, eu acho ele bom jogador. Mas ele no primeiro combate não dá. Mas ele é lento. Ele tem uma boa bola aérea, ele se impõe, ele sai jogando. Tem um bom passe. Ele tem um bom passe, mas ele é lento. Tem que ser o zagueiro de Então sobra. tu precisa ter uns caras rápido, veloz. Tipo um Fabrício Bruno. Isso, uns cara rápidos. Se tu tiver uns caras rápidos, aí vai compensar o Garro, aí vai compensar o Memphis. Sim. Tu tá entendendo por quê? Porque os caras estão acostumados a jogar mano a mano. Os caras estão acostumados a jogar mano a mano. Os caras dizem, não, deixa que mano a mano eu vou, porque eu sou rápido. No 1 contra 1 ele é imbatível. Como é o zagueiro do Cruzeiro lá, o Bruno... Fabrício Bruno. Ele é muito rápido, é um cara veloz. Porque muitas vezes, Argel, outro zagueiro que é muito rápido hoje no futebol brasileiro, muito rápido no 1 contra 1, o Ortiz, do Flamengo. O Léo Pereira também. Léo Ortiz. Eu acho que a linha defensiva do porra, os caras são umas Ferrari. Então, mas aí eu eu ouço muitas vezes o torcedor, mas o Raniel ele não sobe. Não dá pra subir, cara. Não pode. Porque se você subir, você deixa ele exposto, cara. Mas quando tem jogador com essas características, faz sofrer mesmo. O Raniel vai sofrer. Claro que vai. Sobrecarrega o cara. Vou falar uma do Muricy. O Muricy falava, de verdade, o Muricy falava assim pra mim, chegava e falava assim pra mim, você não gosta de marcar, né? Vou falar um negócio pra você. Se tu não resolver lá na frente, você vai sair. E era assim. Você não gosta de marcar, né? Se resolver pra mim,
Ok, tá valendo. Se não resolver... Porque, cara, hoje na dinâmica que o futebol... Da dinâmica que é o futebol... Tem que descolocar hoje, o volante pra lá daí. Cara, você acaba sofrendo bastante quando você tem jogadores que não fazem essa função. Né? Lógico que muitas das vezes você não vai se privar. Vou dar um exemplo aqui que é uma estratégia, mas hoje você vê o Messi ele anda em campo. Só que é um jogador, quando ele tem a bola no pé, ele faz a diferença. Tô dando um exemplo aqui. Um jogador lento então, hoje não tem espaço. Hoje, quando você vê o Memphis, por exemplo, ele tem que ser do outro galáxia. Ele tem que ser o diferente. Ele tem que ser o jogador que faz a diferença para você poder, pro Ranieri olhar e falar assim, cara, eu vou correr pra esse cara. É isso aí. Mas eu vou correr por esse cara, porque esse cara tá resolvendo para mim. Era isso que eu queria saber de vocês. Mano, vale então o investimento do Memphis? É um jogador caro, é um jogador que vocês estão falando que não volta para marcar, por vezes não faz gol. Vale esse investimento, tamanho do Corinthians, esse esforço para conseguir pagar o Memphis, às vezes polêmica com o torcedor, e vocês estão falando, pô, o cara não volta, o cara sobrecarrega a zaga, o cara às vezes complica o esquema de jogo do Corinthians, e aí você pega o moleque, o Guinegão, voando, doido para marcar, doido para atacar, fazendo gol. Então, pelo custo-benefício, se você for analisar o que ele tem entregado e o que ele tem recebido, ou pelo menos vai receber, porque uma parte da premiação também o Corinthians não pagou. Também tem que saber se ele vai receber, né? Não, se já recebeu. Não, ele recebeu uma parte já da premiação, mas até tem... se aposentar ele recebe. Tem acho que 12 milhões depois aí. Deixa eu falar um negócio pra você. Não sei não. Não sei. Não, mas tem 12 milhões aí a ver. Mas você não vai saber. Mas isso não é só no Corinthians, não. É em tudo que é lugar. Não, mas isso aí. O problema é a qualidade técnica do time do Corinthians. Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, chegou o Vitinho agora. Também está readquirindo forma física e possivelmente vai ser uma das opções aí que o Corinthians vai ter aí como um 12º jogador. Mas o Memphis, ele deixa ainda muito a desejar, porque o ano passado, se eu fizer um comparativo, eu acho que ele entregou mais do que ele tem entregado esse ano. Mas isso é o time inteiro do Corinthians. O Garro jogou mais no ano passado do que está jogando esse ano. O Yuri Alberto jogou mais do que está jogando esse ano. As principais peças do Corinthians, o próprio Carrídio, que agora fraturou o tornozelo, ele também não volta mais esse ano, mas jogou muito mais o ano passado do que tem jogado esse ano. Então o time inteiro do Corinthians está em baixa, assim, comparado com o que apresentaram naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim ainda, Renan, eu acho que no custo-benefício, mesmo não valendo a pena, o Memphis é um jogador importante. Sim. Hoje, tecnicamente, está acima de qualquer outro ali. Eu não discuto quanto o cara ganha, desde ganhar, que ganha o seu dinheiro, mas eu acho que uma boa contratação, na minha opinião, é quando você gasta valores e isso aí dentro de campo se torne revertido em números, gols. E com o Memphis, isso pra mim não aconteceu ainda. Não aconteceu. O Memphis é ídolo do Corinthians? Não, nem perto. Nem perto. Eu acho que precisa bem mais, né? Como eu já falei aqui, o Corinthians é grande demais. Então acho que quando você investe no jogador, vamos lá, a gente falou isso aqui no começo do programa, é o maior artilheiro da seleção holandesa. Parabéns, uma carreira brilhante. Mas eu tô falando do agora, do momento que ele vive no Corinthians, desde quando ele chegou. Eu acho que o dinheiro investido, se vai pagar ou não, pra mim hoje tecnicamente não vale. Não vale. Então, pra você, Memphis não é ídolo do Corinthians? Não é ídolo, pra mim não. Bastante. É a mesma coisa, por exemplo, na época da Parmalat no Palmeiras, o Palmeiras, a Parmalat traz o Asprilla, né? Trouxe o Asprilla da Itália, do Parma. Do Parma. $200 mil por mês. Isso no ano 2000. E jogava muito, né? Não, mas também não entregou tudo isso. Sim. Não, era bom jogador, sim. Né? Mas não era aquele Asprilla que fez do 5-0 da Argentina lá. Da seleção. Não era aquele. Mas entregou, mas não era aquele. Então, é complicado, sabe? É difícil tu... Agora, eu concordo com o Michel, que o Memphis, pelo que ele ganha, tem que render muito mais. Pelo que o Félix Torres custou, tem que jogar muito mais. Então, não, sabe, é difícil. Hoje, por exemplo, o que custa o Neymar hoje? O que custa o Neymar hoje pro Santos? Bicho, tem que jogar muito mais. Tem que jogar muito mais. Não, mas a gente já viu o Neymar destruir. Entendeu? Então fica aquele negócio, pô. Será que vai voltar? Pô, será que não vai? Será que ele vai? Agora não vai. Quando tu acha que ele vai, ele não vai. E quando diz, o Neymar já acabou, aí ele vai lá e acaba com o jogo. Cara, e a gente, eu pelo menos na minha época, toda vez que eu renovava um contrato, que eu recebia um aumento de salário,
Aí que dormia. Aí que dormia. Irmão, Aqueles gato gordo, já comi. Gato gordo. Parecia o Garfield. Pô, não é gostoso. Não vamos se enganar, é muito gostoso quando dormir, você faz a né, renovação. Aí você vê, pô, Valeu valeu a pena. Valeu os arcos que eu dei. Dá pra melhorar? Dá. Mingão. Aí que você, sabe, tipo, de verdade, se o menino, a gente falou, repito, falou do menino aqui, pô, que os meninos, a grande maioria, eles dormem no contrato, né? Cara, o Thales Magno jogou mais muito no hoje. Paulista, renovou, sumiu. Dormiu no contrato. Mas, pô, virou gato gordo. Mas aí é burrice, porque, pô, esses meninos Deitou têm no saco. tudo. E aí você vê Então hoje num clube que o mundo todo conhece, segue, acompanha. Você sabe como é que é. Jogar no Corinthians, desculpa, não é a mesma coisa que jogar na Inter de Limeira. Você tá ali, tá sendo visto. Você tá vestiu a camisa do Corinthians, mas você entra no mercado. Então assim, você se valorizar, ainda mais hoje, que, pô, qualquer contratinho você pum. Mas sabe onde é que esses garotos têm que buscar motivação? Olha o Cristiano Ronaldo. O cara tem 40 anos. E o cara quer jogar, velho. Quer mais. O cara quer mais. O cara vai bater 1000 gols, hein? O cara é uma máquina. O cara é uma máquina. O cara tem um desejo, um gosto pela vitória, que é um negócio que não é mais dinheiro. Entendeu? Então, assim, essa garotada aí, esse Gui tem que... Cara, quer um exemplo? Cristiano Ronaldo. Vamos lá, pessoal. Eles falaram sobre o Memphis no Timão aí. Vale o investimento? Você acha que o custo-benefício do Memphis Depay vale pro Corinthians? Sem contar que a patrocinadora do Corinthians Master, né, ajuda o Timão a pagar um pouco, porém o Corinthians segura boa parte aí do salário dele, né, quase 2,5 milhões, fora as bonificações que ele recebe aí. Eu acho que isso não está em contrato, é o Corinthians que paga, né? A patrocinadora ajuda com o salário. Custo-benefício Memphis, vale a pena pro Timão? Ou você acha que já deu? Acabou a Copa do Brasil, valeu Memphis, obrigado aí, você não vai reduzir o seu salário mesmo, pode ir embora. Ou você acha que daria pro Corinthians forçar mais um pouco para ficar com ele? Deixa sua opinião aqui nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso também. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu te atualizo sobre o Timão aqui nesse canal todos os dias. Vamos lá, o Corinthians se prepara. Não vejo a hora de acabar essa data FIFA, velho. Nada contra a seleção, nem nada, mas eu quero ver a seleção do povo, mano. A seleção preta e branca, Corinthians, tá ligado? Não quero saber de seleção. Só deixar abrir um aspas aqui, né? E fechar também rapidamente. Tirei o chapéu por Carlito, tá? É o Ancelotti, né? Estão chamando ele de Carlito aqui, Carleto. Por ter bancado aí a não convocação do Neymar. Mano, tirei o chapéu, foi o primeiro que teve peito e mostrou que, cara, isso aí, tá? Ele falou isso aí, tá? Mas ele mostrou que veio. Falou, mano, se não tiver pronto, não vai jogar. Acho que foi bom pra todo mundo. Não ia falar de seleção, só esse aspas aí, se você concorda ou não concorda também em relação a isso. O Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense quarta. Fiz a pergunta no início do vídeo e volto a fazer agora também. Você acha que vai ser um jogo que o Corinthians vai amassar, que o Corinthians vai passar o trator, 2, 3, 4-0 goleada? Ou você acha que vai ser um jogo no detalhe, que o Corinthians vai passar com 0-0 ou um gol de 1-0 de cabeça do Gustavo Henrique? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta aí o vídeo, logo eu volto com mais notícias do Timão pra te atualizar. Um forte abraço, valeu!